Na terceira carta de Paulo, carta pastoral de Paulo, para o pastor e cooperador Tito, em Tito capítulo 1, versículo 2, Paulo disse para o cooperador e pastor Tito, na esperança da vida eterna, Deus que não pode mentir, Ele prometeu antes dos tempos eternos. Meus queridos e amados irmãos, Paulo escrevendo ao pastor e cooperador Tito, nessa terceira carta, que é epístola, que é mesmo carta pastoral, e diz que a esperança da vida eterna, Deus que não pode mentir, Ele prometeu antes dos tempos eternos. Deus, Ele é santo, sublime, absoluto, eterno, imutável, autoexistente. Deus por natureza e essência, Ele é Deus. Deus, Ele não pode mentir. Deus em seu caráter santo, genuíno, absoluto, imutável, espiritual, Deus, Ele não mente. Meus queridos e amados irmãos, a promessa de Deus, ela é verdadeira. A promessa de Deus, ela é de Deus. Sendo que quando Deus, Ele promete, Ele cumpre sim a sua palavra. Ele cumpre sim a sua promessa. Você que está ouvindo esta palavra, acredite, Deus, Ele está trabalhando por você. Ele te ama, Ele conhece a sua vida, Ele conhece o desejo, o íntimo da tua alma, do teu espírito e do teu ser. E você que está ouvindo esta palavra, acredite que Deus é aquele que está trabalhando por você. Nós, meus queridos e amados irmãos, temos passado sim. O mundo está vivendo em uma crise, mas a maior crise que o mundo está vivendo também é a falta da presença do eterno Deus. Há um vazio na alma e no ser, e só pode ser preenchido através da presença de Deus. O crente, meus queridos e amados irmãos, ele veio com um propósito e com intuito. Ele está nessa terra, sendo ele um adorador por excelência, ou ele foi colocado por Deus com a finalidade e com um ministério. Mas sim, ele veio para um propósito e com um objetivo, e sim, na realidade, enfaticamente, literalmente, descansar nas promessas de Deus. Você, que Deus tem promessa, que Deus tem trabalhado ao teu respeito, acredite, Deus, Ele está trabalhando por você. Em Gênesis capítulo 18, versículo 14, haverá alguma coisa difícil a Deus? Claro que não. Deus é aquele que trabalha por você. Ele está trabalhando contigo. Ele tem mudado sim esta situação. A situação que você está passando. O crente que descansa na promessa de Deus, ele não está isento de passar conflito. Ele não está isento de passar adversidade ou lutas. Mas ele acredita que Deus, Ele está trabalhando ao meu, ao teu, ao nosso respeito. Davi, ele disse em Salmo 40, verso de número 4, que bem-aventurado é o homem que em Deus põe a sua confiança. Literalmente, a palavra bem abençoado ou bem-aventurado, que é um sinônimo de bem-aventurado, é um sinônimo sim, de você ser abençoado por Deus. Você deposita a sua confiança num Deus vivo, num Deus todo-poderoso. Jesus disse no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo de número 22, tende fé em Deus. O que Jesus está falando, literalmente, enfaticamente, para nós confiar, ter fé, confiança num Deus vivo, num Deus imutável, que está com você. Ele olha por você, Ele está contigo. Levanta a tua cabeça em nome de Jesus Cristo. Paulo, ele disse que Deus, ele não pode mentir, porque Deus é santo. Segundo, Paulo diz a esperança da vida eterna. Existe promessa de Deus ao meu, ao teu, ao nosso respeito. E a esperança e a confiança
E o crente que descansa nas promessas de Deus, ele tem a convicção e a certeza que no tempo de Deus, Deus cumprirá todas as promessas que ele tem falado, dito, marcado e empenhado a honra de sua promessa no tempo de Deus. Paulo disse na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20: todas que as promessas que há de Deus tem nele um sim, para a glória de Deus e por Cristo por nós. Significa que Paulo enfatiza com muita evidência que todas as promessas que Deus tem feito ao meu, ao teu, ao nosso respeito tem nele um sim. Sim, literalmente, enfaticamente, a certeza que Deus cumprirá todas as suas promessas que Deus tem prometido para você. Levanta a tua cabeça em nome de Jesus Cristo. A promessa de Deus é para aqueles que descansam, que confia, que acredita em sua palavra, que acredita sim em suas promessas. E quando você acredita, você descansa. E quando você descansa, você tem confiança. E quando você tem confiança, você tem a certeza. E quando você tem a certeza, você tem a convicção. E quando você tem a convicção, isto é o que motiva o teu ministério e a tua alma e o teu espírito. Descanse nas promessas que Deus tem prometido ao teu respeito. Em Marcos capítulo 9, versículo 23, disse Jesus: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Literalmente, tudo é possível àquele que crê, àquele que acredita. Você que acredita em Deus e tem descansado nas promessas de Deus, Deus vai cumprir as suas promessas no tempo dele e não no tempo seu. E esta promessa que Deus tem prometido ao teu respeito, acredite que Deus ele é poderoso para cumprir, mas a promessa de Deus vai se cumprir no tempo de Deus e não no tempo do homem. O homem tem projetos, o homem quer que se cumpra algo em sua vida, mas o desejo do coração do homem não é o desejo do coração de Deus. O desejo de Deus é te abençoar. O desejo de Deus é te restaurar. O desejo de Deus é Ele suprir a tua necessidade espiritual, material e física. O desejo de Deus é Ele te proteger. Não tema a adversidade, o espanto noturno não. Em Salmo 91, verso 7, 1000 vai cair à tua esquerda, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Significa que 11.000 inimigos cairão diante da igreja de Deus, que está guardada, protegida, amparada, escondida no esconderijo do Altíssimo, que é Deus. Na sombra do onipotente, esconderijo do Altíssimo. Significa que esse esconderijo é de Deus. E do Altíssimo, que significa é do Deus Todo-Poderoso. E quando Deus esconde a vida do crente, ninguém acha. Ninguém acha quando Deus esconde. Deus tem guardado você e tem você na palma de suas mãos. Você que está descansando nessa promessa. Você que acredita que Deus ele está trabalhando ao teu respeito, descansa em suas promessas. A promessa tem um tempo de processo, tem um tempo de aprendizado, tem um tempo de paciência. Paciência significa perseverança. Não limite o Deus que você serve. O Deus que você serve é um Deus grande. O Deus que você serve é um Deus verdadeiro. Um Deus que você serve é um Deus absoluto. O Deus que você serve, Ele está contigo. Ele te ama. Ele conhece sim a sua vida. E Ele tem mudado situações. As pessoas às vezes pensam, quando a pessoa passa um processo difícil, as pessoas ficam pensando que a pessoa pode estar em erro, pode estar em pecado, pode estar no engano. Não. Tem situações na vida que Deus permite para que nós, tanto eu e você, se aproximamos mais perto de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 8. Disse o apóstolo Tiago: chegai-vos a Deus e Ele chegará a nós. Significa que é necessário nós chegar a Deus, se aproximar a Deus,
se unir a Deus, estar bem pertinho de Deus, para Deus se achegar bem perto de nós. Significa que a tomada de posição na nossa vida e no nosso ministério depende primeiramente de nós tomar a iniciativa. É primeiramente chegarmos perto de Deus, se aproximar bem perto de Deus, para segundo, Deus venha se aproximar perto de nós. Nos dias atuais que estamos vivendo, estamos passando momentos difíceis, mas Deus tem nos ajudado. Deus tem nos dado graça. Deus sim, Ele tem nos dado vitória. A vitória de Deus, ela tem chegado sim, com toda certeza. A vitória de Deus é algo de Deus, é algo do céu e é algo do alto. Vale a pena nós servir a Deus. Vale a pena nós acreditarmos em Deus. Quando nós acreditamos em Deus, nós descansamos sim em Sua palavra, em Suas promessas. E temos a certeza que Deus ele está trabalhando ao meu, ao teu, ao nosso sim respeito. E quando Deus está trabalhando sim ao nosso respeito, descansamos sim em Sua promessa. Descansamos sim em Sua palavra. Vale a pena nós servirmos a Deus. Vale a pena nós acreditar em Deus, na esperança da vida eterna. Deus que não pode mentir, Ele prometeu desde os tempos eternos. Hoje, meus queridos e amados irmãos, servimos a Deus, acreditamos nele, temos a convicção e a certeza que estamos no caminho certo, na direção certa. Passamos por meio de espinhos, mas passamos também por meio de pedregais. Mas Deus é aquele que tem cuidado de nós. O presbítero Pedro disse na sua primeira carta, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele, que é sobre Deus, toda nossa ansiedade, literalmente todos os nossos desejos, porque Ele, Deus, tem cuidado de nós. Você que está descansando nas promessas de Deus, Deus tem cuidado de você. Davi disse em Salmo 40, verso 17, eu sou pobre e eu sou necessitado, mas Deus cuida de mim. Quando Deus cuida da vida do crente salvo, na vida da igreja, do corpo coletivo de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é os crentes que descansam nas promessas de Deus, acreditando que no tempo de Deus, Deus cumprirá a promessa que Ele tem ao seu respeito. Deus, Ele cuida de você. Deus, Ele tem cuidado de mim, tem cuidado de ti, tem cuidado de vós, tem cuidado de nós. E quando descansamos nessas promessas, é porque temos a confiança num Deus vivo, num Deus que está conosco. Além do conflito que passamos, além da luta de adversidade, além dos problemas que querem nos sucumbir, mas a nossa fé é genuína, a nossa fé é autêntica, a nossa fé é de Deus, a nossa fé vem do céu, a nossa fé vem do alto, e a nossa fé é uma convicção que temos num Deus único e santo e eterno. Vale a pena nós servirmos a Deus. E servimos a Deus com convicção. Servimos a Deus com certeza. Você que Deus tem feito promessa, é só descansar. É só servir, confiar e esperar as promessas de Deus cumprir ao seu respeito. Ser cristão é ser um seguidor de Cristo. Ser cristão
é fazer parte do sofrimento de Cristo. É sofrer, mas sabemos que sofremos, mas sabemos que com Cristo seremos honrados. 1 Pedro capítulo 4, versículo 16, disse o presbítero Pedro: se sofremos como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Se você sofre como cristão, como discípulo genuíno de Cristo, fazendo parte do sofrimento de Cristo, você sofre, mas glorifique a Deus no meio do sofrimento, porque Cristo sofreu. Você, com certeza, sendo discípulo genuíno de Cristo, você sofrerá. Se Cristo venceu, você permanecendo firme com Cristo, na presença de Deus, com certeza você vencerá. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, Jesus, ele disse para o colégio apostólico, os 12 discípulos, que tipificava, representava e simbolizava as 12 tribos da nação de Israel: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus enfatizou que os discípulos genuínos de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja da graça formada pelos discípulos de Cristo, no mundo que estavam vivendo, ia ter sofrimento, mas tende bom ânimo. Seja forte, seja corajoso, levanta a cabeça, porque Cristo venceu, e a igreja permanecendo firme na presença de Cristo, na presença de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, com certeza a igreja vencerá. A igreja vencerá. A igreja foi chamada com Cristo com a finalidade, e ela vencerá. Você que está ouvindo essa palavra da parte de Deus, descanse nas promessas de Deus. Deus vai cumprir aquilo que Ele tem prometido ao teu respeito. Deus vai cumprir algo que Ele tem falado na sua vida e com certeza em seu ministério. Descanse nessa palavra. Descanse nessa promessa. Confie em Deus e acredite. Deus te chamou com a finalidade para você fazer a diferença assim na terra dos viventes, para você ser um homem e uma mulher de Deus abençoada por Ele, para você ter uma finalidade, porque Ele te escolheu com um propósito santo. Paulo disse na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24, fiel é aquele que vos chamou, o qual também o fará. Paulo disse que fiel é Deus que te chamou, o qual também o fará. Ele vai cumprir a chamada e o ministério que Ele prometeu, que Ele tem feito e que Ele tem confiado ao teu respeito. Ele tem cuidado de você. Paulo disse em Filipenses capítulo 4, versículo 19, que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Deus é um Deus que através de Cristo vai suprir a tua necessidade espiritual. A material e física será secundária. Ele cuida de você. É para crente que acredita e que está descansando e confiando e acreditando nas promessas de Deus. Confie, acredite, que Deus venha abençoar a tua vida e o teu ministério. Descanse nessas promessas e com certeza Deus vai cumprir o desejo do teu coração. Davi disse em Salmo 37, verso número 4, deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Davi disse para você agradar a Deus. Agradar a Deus é fazer a sua vontade, fazer a sua obra, em cumprir aquilo que te foi confiado ao teu respeito. E Ele cumprirá o desejo do teu coração, o que almeja o centro da sua vontade humana. Descanse nessas promessas. Que Deus em Cristo te abençoe e que as copiosas bênçãos de Deus venham repousar sobre a sua vida. Em nome de Jesus Cristo.